Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudi, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, o professor nessa aula vai dar continuidade ao filósofo que nós estamos estudando, que é Platão, e hoje o professor vai apresentar para vocês a teoria das formas no pensamento platônico. Então, Platão, ele divide a teoria da forma em duas partes. A primeira delas se chama eidos, que é as formas imanentes, que são formas inseparáveis, que o Platão chama de singulares. Depois ele apresenta a questão das ideias, que são as formas transcendentes, formas superiores, que ele chama de universais. Então, nós temos que gravar do eidos a questão de singular e do ideias nós temos que gravar a questão de universal. E como o professor na aula passada apresentou para vocês o mundo das ideias em Platão, ele fala que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias e que o mundo sensível a qual nós vivemos aqui, ele é uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. E ele continua dizendo que os seres individuais, eles participam de uma essência. Aqui o professor Zé exemplifica para vocês. Homem e mulher pertencem a essa classe chamada ser humano. Então, a essência do homem e da mulher é o ser humano. E ele chama isso de forma ideal. Mas que esse homem e essa mulher vivem nessa realidade sensível e que é uma realidade imperfeita porque a verdadeira realidade está lá no mundo das ideias. Então, essas formas singulares nossas que nós vivenciamos aqui é uma forma imperfeita daquilo que nós copiamos lá do mundo das ideias. E ele diz que o mundo sensível, o ser que vive nesse mundo sensível, ele não se explica por si. Ele só se explica nessa realidade suprassensível, chamada também de ser inteligível, que é o mundo das ideias. As ideias, para ele, não é um simples pensamento. As ideias são o verdadeiro ser das coisas. Então, Platão ele defende essa questão do idealismo e ele diz aí que as ideias é esse verdadeiro ser das coisas. E o homem ele tem que se libertar dessa realidade sensível para ele chegar a essas verdadeiras ideias que estão no mundo das ideias. O professor citou para vocês na aula passada a questão da justiça, hoje eu posso citar para vocês a questão do bem. Na visão platônica, existe o bem no mundo das ideias, um bem perfeito, que nós copiamos para essa realidade sensível e tentamos viver o bem com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos colegas, na nossa relação social, mas que é um bem imperfeito, que há imperfeições nesse bem. E falando de bem, o professor Zé traz para vocês também, dentro dessa teoria das formas, uma questão que o Platão destaca, que é a hierarquia do mundo das ideias. Então, segundo ele, dentro lá do mundo das ideias, existe uma hierarquia. Primeiro é o bem e depois as outras questões do mundo das ideias. E dentro dessas outras questões, ele fala de uma díade, de uma dualidade. Então, existe uma questão que é boa e existe uma questão que é má. E é Platão que vai trazer para a filosofia essa questão de dualidade. Bem, mal, bom, má e assim por diante são as questões que o Platão traz. O professor José hoje faz essa aula mais rápida, um vídeo mais curto, mas você tem o dever de ir lá na plataforma Google Sala de Aula, lá vai estar os slides, as atividades, e depois que você fazer as suas atividades, você posta na plataforma para que o professor José possa te avaliar. Quero deixar para você um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.